Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções e mostrar como o destino pode transformar vidas de forma completamente inesperada. Vamos conhecer Lívia, uma secretária de apenas 24 anos que trabalha numa grande empresa de moda. Uma jovem de coração puro, mas que sofre com a crueldade dos colegas que a veem como invisível. Ela vive seus dias tentando passar despercebida, especialmente pelo seu chefe milionário, um homem que todos temem e respeitam. Mas um dia, algo totalmente inesperado acontece. Uma acusação injusta a coloca cara a cara com ele de uma forma que jamais imaginou. E em um momento de puro desespero, ela revela algo que a deixa completamente envergonhada, mas que desperta nele uma reação que ninguém poderia prever. O que começa como o pior dia da vida dela se transforma em algo mágico. Mas será que uma jovem simples e um milionário poderoso realmente podem encontrar o amor verdadeiro? E o que acontece quando dois corações feridos se encontram no momento certo? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas emocionantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. Não esqueçam também de deixar aquele like para ajudar o YouTube a recomendar nosso vídeo para mais pessoas. E me contem nos comentários o que vocês estão fazendo enquanto ouvem nossa história. Estão relaxando em casa, preparando um lanchinho, ou talvez fazendo alguma atividade manual? Adoro saber como vocês acompanham nossas narrativas, então preparem seus corações, porque nossa história está começando agora. A manhã chegava com sua luz dourada, filtrando pelas enormes janelas de vidro da Mendes Fashion, uma das empresas de moda mais prestigiosas da cidade. No 20º andar do prédio espelhado, centenas de funcionários já corriam de um lado para outro, preparando-se para mais um dia intenso de trabalho. Entre todas essas pessoas, havia uma jovem que caminhava pelos corredores como se quisesse se tornar invisível. Lívia Santos, de apenas 24 anos, carregava em suas mãos uma pilha de documentos que precisavam ser organizados antes da primeira reunião da manhã. Ela usava um blazer cinza simples, uma saia que ia até os joelhos e sapatos baixos pretos. Nada muito chamativo, exatamente como ela gostava. Lívia trabalhava como secretária há 2 anos na empresa e sempre se esforçava para fazer seu trabalho da melhor forma possível. Era pontual, dedicada e nunca reclamava das tarefas extras que apareciam. Mas, infelizmente, isso não era suficiente para conquistar o respeito dos colegas. Enquanto passava pelo corredor principal, podia ouvir os sussurros e risadinhas que sempre a seguiam. "Olha só como ela se veste", murmurava Carla, uma das designers mais populares do escritório. "Parece que compra roupa no brechó da esquina." As outras funcionárias riam baixinho, como se fossem adolescentes fofocando no recreio da escola. Para elas, Lívia era apenas o patinho feio da empresa. Uma garota sem estilo trabalhando numa empresa que vivia da beleza e da elegância. O que essas mulheres não sabiam era o quanto essas piadas machucavam Lívia. Ela não tinha dinheiro para comprar roupas de marca como elas, e mesmo que tivesse, não se sentia confortável chamando atenção. Preferia passar despercebida, fazer seu trabalho em silêncio e voltar para casa sem problemas. Mas trabalhar numa empresa de moda, sendo uma pessoa simples, era como tentar se esconder numa festa onde todo mundo estava fantasiado. Ela sempre se sentia deslocada, como se não pertencesse àquele lugar cheio de glamour e sofisticação. Mesmo assim, ela precisava daquele emprego. Era o melhor salário que conseguiu na vida. E com ele, podia ajudar a mãe com as contas de casa e ainda guardar um dinheirinho para o futuro. Enquanto organizava os papéis em sua mesa, Lívia observava as outras secretárias e assistentes que trabalhavam no mesmo andar. Todas elas eram diferentes dela. Usavam maquiagem impecável, roupas da moda e sempre pareciam confiantes, principalmente quando o assunto era Gabriel Mendes, o dono da empresa. Sempre que ele passava pelos corredores, era como se um ímã atraísse todos os olhares femininos. "Gente, ele está ainda mais bonito hoje", suspirava Amanda,
uma das recepcionistas enquanto mexia no cabelo de forma provocante. Se eu conseguir chamar a atenção dele hoje, vou fazer questão de mostrar meu vestido novo. As outras concordavam, todas sonhando com a possibilidade de conquistar o homem mais poderoso daquela empresa. Para elas, Gabriel não era apenas um chefe, era um troféu a ser conquistado. Mas para Lívia, Gabriel Mendes representava exatamente o oposto. Ele era a pessoa que mais a intimidava naquele lugar inteiro. Sempre que o via de longe, seu coração disparava. Não de paixão, mas de puro medo. Gabriel era um homem imponente, de 1,85 de altura, ombros largos e uma presença que dominava qualquer ambiente. Seus olhos eram frios como gelo, sua voz sempre firme e autoritária. Nunca sorria, nunca demonstrava qualquer tipo de calor humano. Para Lívia, ele parecia um rei poderoso que podia destruir a vida de qualquer funcionário com apenas um olhar de desaprovação. Por isso, sempre que sabia que ele estava por perto, ela fazia questão de se esconder atrás de colunas, entrar em salas vazias ou simplesmente baixar a cabeça e andar mais rápido. A última coisa que queria na vida era chamar a atenção daquele homem intimidador. A rotina de Lívia sempre seguia o mesmo padrão. Chegava cedo, organizava documentos, atendia telefones, preparava relatórios e fazia questão de terminar todas as tarefas antes do horário. Durante o almoço, enquanto as outras funcionárias se reuniam em grupos para fofocarem sobre moda, relacionamentos e principalmente sobre Gabriel, ela preferia ficar sozinha na sala de descanso, comendo seu sanduíche caseiro e lendo algum livro que trouxera de casa. Não era que ela não quisesse fazer amizades, simplesmente sentia que não tinha nada em comum com aquelas mulheres que viviam preocupadas com aparência e em conquistar homens ricos. Lívia era diferente. Seus sonhos eram mais simples. Ter uma vida tranquila, uma família feliz e um relacionamento baseado em amor verdadeiro, não em interesses financeiros. O final do expediente sempre era o momento mais esperado do dia. Enquanto as outras funcionárias aproveitavam para passar mais tempo pelos corredores, tentando esbarrar por acaso em Gabriel ou em outros executivos importantes, Lívia fazia questão de arrumar suas coisas rapidamente e sair sem chamar atenção. Caminhava até o ponto de ônibus pensando em como seria bom se pudesse trabalhar num lugar onde fosse respeitada pelo que realmente era, não julgada pela aparência ou pela falta de ambições românticas em relação ao chefe. Mas a vida nem sempre oferece as oportunidades que desejamos, e Lívia sabia que precisava ser forte e continuar lutando, mesmo que isso significasse aguentar as piadas e o desprezo dos colegas todos os dias. Afinal, ela tinha uma família para ajudar e sonhos para realizar. Mesmo que ninguém acreditasse que uma garota simples como ela pudesse alcançar alguma coisa importante na vida. Naquela terça-feira de manhã, Lívia estava organizando uma pilha de contratos quando ouviu passos firmes se aproximando de sua mesa. Seu coração quase parou quando viu os sapatos italianos caríssimos parados bem na sua frente. Ela conhecia aqueles sapatos. Eram do único homem na empresa que a fazia tremer só de pensar. Levantou os olhos lentamente e se deparou com Gabriel Mendes parado ali, olhando diretamente para ela com aqueles olhos penetrantes que pareciam enxergar através da alma das pessoas. Ele estava usando um terno azul marinho impecável, que destacava ainda mais seu físico imponente, e sua expressão era mais séria do que o normal. Lívia Santos, disse ele com sua voz grave e autoritária, preciso falar com você, agora, no meu escritório. Não era um pedido, era uma ordem que não admitia questionamentos. O caminho até o escritório de Gabriel pareceu durar uma eternidade. Lívia seguia atrás dele com as pernas tremendo, tentando pensar no que poderia ter feito de errado. Será que tinha cometido algum erro nos relatórios? Será que tinha esquecido de alguma tarefa importante? Ou pior ainda, será que finalmente tinha descoberto que ela sempre se escondia dele pelos corredores? Enquanto caminhavam, podia sentir os olhares curiosos das outras funcionárias. Carla e Amanda estavam quase babando de inveja, imaginando que tipo de conversa especial Gabriel queria ter com a patinha feia da empresa. Nossa, será que ela vai ser promovida? Sussurrou Amanda para Carla, que respondeu com um riso maldoso. Promovida? Ela? Deve ser para ser demitida mesmo. Era só o que faltava uma pessoa como ela chamar a atenção do Gabriel. Lívia tentou ignorar os comentários,
mas cada palavra era como uma punhalada no seu coração já aflito. O escritório de Gabriel ficava no último andar e era um ambiente que intimidava qualquer pessoa. Janelas enormes ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Móveis de madeira escura e couro genuíno davam um ar de poder e sofisticação. Havia diplomas e prêmios nas paredes, além de fotos dele com personalidades importantes do mundo da moda. Gabriel fechou a porta atrás deles e caminhou até sua mesa, mantendo aquela postura firme e dominadora que o caracterizava. Lívia ficou parada no meio da sala, sem saber se devia se sentar ou continuar em pé, com as mãos suando frio e o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Sente-se", disse Gabriel, apontando para uma das cadeiras de couro na frente de sua mesa. Sua voz ecoou pelo ambiente silencioso como um trovão, fazendo Lívia se sobressaltar. Quando ela se sentou, Gabriel deu a volta na mesa e, para horror dela, não se sentou em sua cadeira. Em vez disso, apoiou-se na beirada da mesa, ficando bem na frente dela, muito mais perto do que ela estava acostumada. A diferença de tamanho entre eles ficou ainda mais evidente. Mesmo sentado na beirada da mesa, ele parecia gigante comparado ao corpo pequeno e magro dela. Lívia podia sentir o perfume caro que ele usava, podia ver cada detalhe do seu rosto másculo e sério. Tentou manter contato visual, mas foi impossível. Seus olhos fugiram para o chão, para as mãos, para qualquer lugar que não fosse aquele olhar penetrante que a fazia se sentir como uma criança sendo repreendida. Gabriel cruzou os braços, fazendo os músculos se destacarem ainda mais sob o terno bem cortado, e começou a falar com aquele tom que não admitia mentiras ou meias-verdades. "Lívia, recebi algumas reclamações sobre você", disse Gabriel, observando cada reação dela. "Vários funcionários vieram até mim nos últimos dias, contando que viram você fazendo coisas inadequadas com um colega de trabalho. Disseram que vocês foram vistos em situações íntimas em diferentes locais da empresa, na sala de arquivos, no banheiro, até mesmo no estacionamento." A voz dele era firme, mas havia algo no tom que Lívia não conseguia identificar. Ela levantou os olhos rapidamente, completamente chocada com o que estava ouvindo. "Como assim, Sr. Mendes?" gaguejou ela, sentindo o rosto ficar vermelho de nervosismo. "Eu não entendo do que o senhor está falando. Deve haver algum engano." Gabriel continuou observando-a com aqueles olhos que pareciam enxergar através de qualquer mentira, como se estivesse testando para ver se ela iria assumir ou continuar negando. "Os relatos foram muito específicos, Lívia", continuou Gabriel, agora com uma expressão ainda mais séria. "Disseram que você tem se comportado de forma inadequada durante o horário de trabalho, que está tendo um relacionamento íntimo com um dos funcionários da contabilidade. Isso é algo muito grave numa empresa como esta. Preciso saber a verdade." Lívia sentiu o mundo desabar ao seu redor. Como alguém podia inventar uma história tão absurda sobre ela? Ela que nunca nem mesmo conversou direito com nenhum homem na empresa, que sempre evitava qualquer tipo de proximidade ou intimidade. A injustiça da situação a deixou desesperada, e antes que pudesse pensar no que estava dizendo, as palavras saíram de sua boca como uma explosão de desespero e vergonha. "Mas eu sou virgem", gritou ela, cobrindo o rosto com as mãos assim que percebeu o que tinha acabado de confessar para o homem mais poderoso da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lívia queria que a terra se abrisse e a engolisse. Como podia ter falado uma coisa tão íntima, tão pessoal para Gabriel Mendes? Agora ele ia rir dela, ia pensar que ela era uma mulher patética e sem experiência. Manteve as mãos cobrindo o rosto, sentindo as lágrimas de vergonha brotando dos olhos. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Gabriel começou a rir. Não um riso de deboche ou crueldade, mas uma gargalhada genuína e calorosa que ela jamais imaginou que pudesse sair daquela boca sempre séria. "Você é adorável", disse ele ainda rindo, e para surpresa total dela, estendeu a mão e tocou delicadamente a ponta do nariz dela com o dedo indicador. O gesto foi tão suave, tão carinhoso, que Lívia ficou completamente sem reação. "Desculpa se te assustei. Na verdade, eu sabia que essas acusações eram mentira. Eu observo todos os meus funcionários, e você é a pessoa mais comportada e dedicada que eu tenho aqui. Só queria confirmar minha impressão sobre você." Lívia ficou em completo estado de choque, tentando processar o que acabara de acontecer.
Gabriel Mendes, o homem que a intimidava mais do que qualquer pessoa na Terra, estava sorrindo para ela de uma forma que jamais imaginou ser possível. Aquele rosto sempre carrancudo agora exibia um sorriso genuíno e caloroso que transformava completamente suas feições. "Você quer almoçar comigo hoje?" perguntou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lívia piscou várias vezes, achando que estava tendo alucinações. Senhor Mendes, eu não sei", gaguejou ela, ainda tremendo pelas emoções conflitantes que sentia. Gabriel se levantou da mesa e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. "Chame-me de Gabriel. E não é um pedido, é um convite. Você aceita?" Pela primeira vez na vida, Lívia viu vulnerabilidade naquele homem poderoso, como se ele realmente se importasse com a resposta dela. Durante o almoço num restaurante elegante, no centro da cidade, Gabriel mostrou um lado completamente diferente de sua personalidade. Ele puxou a cadeira para ela se sentar, pediu o prato com gentileza e começou a conversar de uma forma que Lívia nunca imaginou que fosse capaz. "Sabe, Lívia, eu prestava atenção em você muito antes de hoje", disse ele, cortando seu bife com movimentos precisos. "Você é diferente das outras funcionárias. Elas ficam tentando chamar minha atenção o tempo todo, inventando desculpas para passar pelo meu escritório, usando roupas provocantes. Mas você faz exatamente o contrário. Parece que foge de mim." Lívia sentiu o rosto esquentar novamente. "É que eu tinha medo do senhor, do Gabriel", confessou ela, mexendo nervosamente na salada. "Você parece tão sério, tão poderoso. Eu sempre achei que nem sabia que eu existia." Gabriel riu de novo, um som que estava se tornando viciante para ela. "Acredito em você sobre essas acusações", continuou Gabriel bebendo um gole do vinho. "Na verdade, sempre soube que eram mentira. Observo como cada funcionário se comporta, e você é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Muitas pessoas na empresa vivem bajulando, tentando conseguir promoções ou benefícios através de charme e sedução. Mas você nunca fez isso. Trabalha em silêncio, faz suas tarefas perfeitamente e vai embora. Isso me impressiona muito." Lívia se sentiu estranha recebendo elogios daquele jeito. Estava acostumada a ser ignorada ou criticada, nunca a ser valorizada por suas qualidades. "Eu só faço meu trabalho", murmurou ela, ainda sem acreditar que estava tendo aquela conversa. "E é exatamente isso que me chama a atenção", respondeu Gabriel, olhando diretamente nos olhos dela de uma forma que a fez sentir borboletas no estômago. Quando voltaram para a empresa, algo tinha mudado entre eles. Gabriel não parecia mais aquele chefe intimidador, e Lívia não se sentia mais como a funcionária invisível. Durante o resto da tarde, ele passou pela mesa dela 3 vezes, sempre com alguma desculpa profissional, mas Lívia percebia que eram apenas oportunidades para trocar algumas palavras. "Como estão os relatórios?" perguntava ele, mas seus olhos diziam muito mais do que suas palavras. "Estão quase prontos", respondia ela, tentando manter a profissionalidade, mas sentindo seu coração acelerar sempre que ele aparecia. As outras funcionárias observavam tudo com inveja e curiosidade mal disfarçadas. "Que diabos está acontecendo ali?" sussurrou Carla para Amanda, que balançou a cabeça com descrença. "Não é possível que ele esteja interessado nela. Deve ser alguma coisa de trabalho." No final do expediente, quando Lívia já estava arrumando suas coisas para ir embora, Gabriel apareceu novamente em sua mesa. Desta vez, não havia nenhuma desculpa profissional. "Quer tomar um café comigo?" perguntou ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Lívia olhou ao redor e viu que várias funcionárias estavam observando a cena, algumas com a boca aberta de surpresa. Claro", respondeu ela, tentando soar casual, mas por dentro estava um turbilhão de emoções. Foram para uma cafeteria charmosa, a poucas quadras da empresa, onde Gabriel escolheu uma mesa no cantinho mais reservado. "Conte-me sobre você", disse ele, apoiando o queixo na mão e prestando total atenção nela. "Sobre sua família, seus sonhos, o que gosta de fazer quando não está trabalhando." Era a primeira vez na vida que alguém demonstrava interesse genuíno em conhecê-la melhor. Lívia começou timidamente a falar sobre sua vida, como morava com a mãe, como sempre foi uma pessoa reservada, como gostava de ler livros e assistir filmes românticos antigos. Gabriel ouvia cada palavra com atenção, fazendo perguntas e demonstrando interesse real em suas respostas. "E você nunca teve namorado?"
Perguntou ele em determinado momento, sem malícia, apenas curiosidade. Lívia balançou a cabeça, sentindo-se envergonhada. Nunca encontrei ninguém que realmente me interessasse. E além disso sou muito tímida. Os homens nunca prestaram atenção em mim. Gabriel a observou por um longo momento antes de responder. Então eles são cegos, disse ele, com uma sinceridade que a fez corar intensamente. Quando se despediram naquela noite, Gabriel segurou delicadamente a mão dela. Posso te levar para jantar amanhã? Perguntou ele. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu que talvez sua vida estivesse prestes a mudar para algo completamente diferente e maravilhoso. Os encontros depois do trabalho se tornaram uma rotina deliciosa. Todas as noites Gabriel a esperava na saída da empresa com um sorriso que derretia completamente as defesas dela. Iam para restaurantes diferentes, caminhavam por parques, conversavam por horas sobre tudo e qualquer coisa. Gabriel se mostrava um homem completamente diferente do chefe sério e intimidador. Era engraçado, inteligente, carinhoso e demonstrava um interesse genuíno em fazer Lívia se sentir especial e valorizada. Como você consegue ser tão diferente fora do trabalho? Perguntou ela uma noite, enquanto caminhavam de mãos dadas por uma praça iluminada. Porque no trabalho eu preciso manter uma postura profissional, explicou ele. Mas com você posso ser eu mesmo. Você me faz querer ser a melhor versão de mim. E a cada encontro, Lívia se sentia mais confiante, mais bonita, mais viva do que jamais se sentiu antes. Depois de 3 semanas de encontros quase diários, Lívia sentia que estava vivendo um sonho. Gabriel tinha se tornado a pessoa mais importante da sua vida, e ela mal conseguia acreditar que aquele homem maravilhoso realmente se interessava por ela. Naquela sexta-feira à noite, ele a levou para jantar num restaurante ainda mais especial que os outros, um lugar íntimo, com velas na mesa e música suave ao fundo. Durante toda a refeição, Lívia notou que Gabriel parecia mais nervoso que o normal, mexendo no guardanapo e olhando para ela com uma intensidade diferente. Lívia, disse ele quando terminaram de comer, pegando as mãos dela sobre a mesa, preciso te contar uma coisa muito importante. O coração dela disparou, tanto de expectativa quanto de medo do que ele poderia dizer. Gabriel respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. Nessas últimas semanas, você mudou completamente minha vida. Eu sempre fui um homem focado apenas no trabalho, que achava que não precisava de ninguém. Mas você me mostrou o quanto eu estava errado. Quando estou com você, me sinto completo, me sinto em casa. Você trouxe luz para uma vida que estava se tornando cada vez mais sombria. Lívia segurou a respiração, sentindo lágrimas se formando nos olhos. Eu me apaixonei por você, Lívia, completamente, perdidamente apaixonado. E sei que pode parecer loucura, porque nos conhecemos há pouco tempo, mas eu nunca senti algo tão forte por ninguém na minha vida. As palavras saíram do coração dele com uma honestidade que a deixou sem fôlego. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para ouvir aquela declaração. Gabriel, começou Lívia, mas as palavras pareciam inadequadas para expressar tudo o que sentia. Eu também me apaixonei por você. Desde aquele primeiro almoço, desde quando você tocou meu nariz daquele jeito carinhoso, você me fez sentir coisas que nunca imaginei que podia sentir. Me fez acreditar que posso ser amada, que posso ser especial para alguém. Suas vozes tremiam de emoção, e as lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Gabriel se levantou da cadeira e caminhou até o lado dela, ajoelhando-se ao lado da mesa e segurando o rosto dela entre as mãos grandes e calorosas. Então aceita namorar comigo? Oficialmente? Perguntou ele com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Aceito, sussurrou ela, mal conseguindo falar de tanta emoção. Foi então que aconteceu o momento que Lívia sonhara por semanas. Gabriel se inclinou lentamente em direção a ela, dando tempo para que ela se afastasse se quisesse, mas ela não queria ir para lugar nenhum. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se fogos de artifício explodissem dentro do seu peito. O beijo começou suave e delicado, cheio de carinho e respeito, mas logo se intensificou conforme ambos se entregaram àquele momento mágico. Lívia nunca tinha beijado ninguém antes, mas com Gabriel tudo parecia natural, como se seus corpos soubessem exatamente o que fazer. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e com os olhos brilhando de felicidade. Meu primeiro beijo, sussurrou ela,
tocando os próprios lábios com admiração. Espero que seja o último primeiro beijo da sua vida, respondeu Gabriel, beijando delicadamente sua testa. A volta para o trabalho na segunda-feira foi completamente diferente. Gabriel não fazia mais questão de esconder sua afeição por Lívia. Quando chegava pela manhã, passava pela mesa dela e sussurrava: "Bom dia, meu amor", de um jeito que apenas ela podia ouvir. Durante as reuniões, sempre que ela entrava para entregar documentos, ele a olhava com aquele sorriso apaixonado que fazia todas as outras funcionárias morrerem de inveja. E quando ninguém estava olhando, ele encontrava desculpas para tocar delicadamente a mão dela, ajustar uma mecha do cabelo que tinha saído do lugar, ou simplesmente ficar perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele. As demonstrações de carinho eram sutis, mas constantes, e Lívia se sentia como uma princesa sendo cortejada pelo seu príncipe encantado. As outras funcionárias, claro, não perderam tempo para começar a fofocar e tentar entender o que estava acontecendo. "Gente, vocês viram como o Gabriel está olhando para a Lívia?", disse Amanda para um grupo de colegas durante o intervalo do café. "Tem alguma coisa acontecendo ali, tenho certeza." Carla revirou os olhos com desdém. "Que absurdo! Deve ser alguma coisa de trabalho. O Gabriel nunca se interessaria por uma pessoa como ela. Olha como ela se veste, como é tímida e sem graça." Mas por mais que tentassem diminuir ou negar, todas elas podiam ver que havia algo especial acontecendo entre os dois. E isso as incomodava profundamente, porque elas tinham passado anos tentando chamar a atenção de Gabriel sem sucesso, enquanto Lívia, que nem tentava, tinha conquistado o coração dele. Gabriel não ligava nem um pouco para os comentários ou olhares curiosos dos funcionários. Na verdade, ele parecia orgulhoso de demonstrar que Lívia era especial para ele. Durante uma reunião importante com clientes, quando Lívia entrou para servir café, ele parou no meio da apresentação e disse: "Obrigado, querida", de um jeito tão carinhoso que todos na sala perceberam que não era apenas cortesia profissional. Quando ela saiu da sala, Gabriel retomou a reunião como se nada tivesse acontecido, mas o sorriso satisfeito em seu rosto dizia tudo. Naquela mesma tarde, ele a chamou para uma conversa particular em seu escritório. "Não me importo que todos saibam que você é especial para mim", disse ele, puxando-a para perto e abraçando-a com força. "Na verdade, quero que todos saibam. Quero que você seja minha namorada oficialmente, aqui no trabalho e em todos os lugares." E selou essa promessa com outro daqueles beijos que faziam Lívia esquecer do mundo inteiro ao seu redor. Os dias seguintes trouxeram uma transformação visível, tanto em Lívia quanto em Gabriel. O relacionamento dos dois florescia de uma forma que surpreendia até mesmo eles próprios. Gabriel, que antes era conhecido por sua frieza e distanciamento, agora caminhava pelos corredores da empresa com um sorriso constante no rosto. Cumprimentava os funcionários de forma mais calorosa, demonstrava mais paciência nas reuniões e tinha um brilho no olhar que todos notavam. Lívia, por sua vez, ganhava confiança a cada dia. Começou a usar roupas um pouco mais elegantes, arrumava o cabelo de forma diferente e caminhava com a cabeça erguida. Não era que ela tivesse mudado sua personalidade, continuava sendo a mesma pessoa doce e reservada, mas agora tinha uma luz interior que a fazia brilhar de uma forma especial. O amor estava transformando ambos de dentro para fora. Gabriel fazia questão de tornar cada momento especial para Lívia. Nos finais de semana, ele a levava para lugares que ela nunca tinha conhecido: exposições de arte, concertos, restaurantes sofisticados, passeios de barco. "Quero mostrar o mundo para você", dizia ele, observando os olhos dela se iluminarem a cada nova experiência. Durante um passeio no parque aos domingos, eles caminhavam de mãos dadas enquanto conversavam sobre sonhos e planos para o futuro. "Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz", confessou Lívia, parando para admirar um lago onde patos nadavam tranquilamente. Gabriel parou também e a puxou para mais perto, envolvendo-a em seus braços fortes. "Nem eu, meu amor. Você mudou tudo na minha vida. Antes de você, eu era apenas um homem de negócios frio e calculista. Agora sou um homem apaixonado que só quer fazer a mulher da sua vida feliz." E a beijou ali mesmo, sob a sombra de uma árvore florida, sem se importar com as pessoas que passavam e sorriam ao ver aquele casal tão apaixonado.
No trabalho, os momentos íntimos entre eles se tornaram mais frequentes e intensos. Gabriel não conseguia ficar longe de Lívia por muito tempo. Durante o expediente, sempre encontrava desculpas para chamá-la ao seu escritório. "Preciso que você revise este contrato", dizia ele pela manhã, mas quando ela chegava ao escritório, ele a puxava para um abraço apertado e a cobria de beijos carinhosos. "Senti sua falta", murmurava ele contra o cabelo dela, mesmo que tivessem se separado apenas uma hora antes. Lívia se derretia completamente naqueles braços, sentindo-se protegida e amada como nunca. "Gabriel, alguém pode entrar", sussurrava ela, mas sem fazer qualquer movimento para se afastar. "Deixa", respondia ele beijando o pescoço dela de um jeito que a fazia estremecer. "Quero que todos saibam que você é minha", e a beijava com uma paixão que deixava ambos sem fôlego, esquecendo completamente onde estavam. Era impossível esconder a intensidade do relacionamento deles. Várias vezes, funcionários entravam no escritório de Gabriel sem bater e encontravam os dois num abraço apaixonado ou trocando beijos intensos. "Desculpa, Sr. Mendes", gaguejava quem quer que tivesse entrado, saindo rapidamente e fechando a porta. Mas Gabriel nunca demonstrava constrangimento. Pelo contrário, parecia orgulhoso de mostrar para todos que Lívia era sua namorada e que a amava profundamente. "Não tenho nada a esconder", dizia ele para ela depois desses episódios. "Amo você e quero que todos saibam disso." Lívia inicialmente ficava envergonhada, mas aos poucos foi se acostumando e até começando a gostar daquela demonstração pública de amor. Era como se Gabriel estivesse dizendo para o mundo inteiro que ela era preciosa o suficiente para ser amada por ele. As funcionárias invejosas intensificaram suas tentativas de sedução, agora movidas pelo desespero de reconquistar a atenção de Gabriel. Carla começou a usar decotes ainda mais ousados e sempre encontrava desculpas para ir ao escritório dele. "Sr. Mendes, preciso discutir o projeto da nova coleção", dizia ela, inclinando-se provocativamente sobre a mesa dele. Amanda também aumentou suas investidas, sempre oferecendo para trabalhar até mais tarde ou ajudar em projetos especiais. "Posso fazer qualquer coisa que precise, Gabriel", dizia ela com voz melosa. Outras funcionárias seguiram o mesmo padrão, todas tentando desesperadamente chamar a atenção do homem, que agora só tinha olhos para Lívia. Mas Gabriel as tratava com a mesma frieza profissional de sempre, às vezes até com menos paciência que antes. "Não preciso de ajuda extra", respondia secamente. "E é Sr. Mendes para você." Seu interesse estava completamente focado em Lívia, e nada que as outras fizessem podia mudar isso. Durante uma tarde particularmente movimentada, quando Lívia entrou no escritório de Gabriel para entregar alguns documentos, ele a puxou para o colo dele na cadeira executiva. "Gabriel!" exclamou ela rindo e tentando se soltar. "Alguém pode nos ver." Mas ele segurou firme, beijando o pescoço dela de um jeito que a fazia derreter. "Não me importo", disse ele contra a pele dela. "Quero beijar minha namorada." Nesse exato momento, a porta se abriu e Carla entrou sem bater, como sempre fazia na esperança de pegar Gabriel em algum momento vulnerável. O que ela viu foi Lívia sentada no colo de Gabriel, sendo beijada por ele com intensidade, enquanto as mãos grandes dele seguravam delicadamente a cintura fina dela. O choque no rosto de Carla foi total. Ela ficou parada na porta com a boca aberta, sem conseguir processar o que estava vendo. Gabriel levantou os olhos calmamente e disse: "Pode fechar a porta quando sair, Carla." Não havia constrangimento em sua voz, apenas uma naturalidade que deixou claro que aquela era sua nova realidade. Ele era um homem completamente apaixonado por Lívia Santos. Depois de 2 meses de namoro intenso, Gabriel decidiu que queria tornar uma noite especial para Lívia diferente de todas as outras. Na sexta-feira pela manhã, ele chegou até a mesa dela com um sorriso misterioso no rosto. "Hoje à noite eu vou te buscar às 7 e quero que você use seu vestido mais bonito", disse ele, beijando delicadamente a testa dela. "Para onde vamos?" perguntou Lívia, curiosa e animada. "É surpresa, meu amor. Só posso dizer que será uma noite que você nunca vai esquecer." O resto do dia passou devagar para ambos, com Gabriel tentando se concentrar nas reuniões e Lívia mal conseguindo focar no trabalho, imaginando o que ele tinha planejado. Às 5 da tarde, ela saiu mais cedo para se arrumar,
com o coração batendo forte de expectativa. Gabriel apareceu pontualmente às 7, usando um terno preto elegante que o deixava ainda mais impressionante. Quando Lívia abriu a porta, ele ficou sem palavras. Ela usava um vestido azul escuro simples, mas que realçava perfeitamente suas curvas delicadas, e tinha soltos cabelos, que caíam em ondas suaves pelos ombros. "Você está linda demais", disse ele, pegando as mãos dela e a girando delicadamente para admirá-la melhor. "Sou o homem mais sortudo do mundo." Lívia corou com o elogio, ainda não acostumada a receber tantas demonstrações de admiração, mas sentindo-se cada vez mais confiante e bonita quando estava com ele. Gabriel ofereceu o braço e a conduziu até o carro, tratando-a como uma verdadeira princesa. O restaurante que Gabriel escolheu era o mais elegante da cidade. Um lugar íntimo, com apenas 15 mesas, onde a iluminação suave criava um ambiente romântico perfeito. Eles foram conduzidos a uma mesa reservada num cantinho especial, decorada com rosas vermelhas e velas que tremulavam suavemente. "Como você conseguiu uma mesa aqui?" perguntou Lívia, impressionada com a sofisticação do lugar. "Tenho meus contatos", respondeu Gabriel, com um sorriso travesso. Mas, principalmente, queria um lugar à altura da mulher mais especial do mundo. Durante o jantar, eles conversaram sobre tudo: sonhos, medos, planos para o futuro. Gabriel contou sobre sua infância difícil, sobre como construiu seu império dos negócios sozinho, sobre como se sentia vazio até conhecê-la. Lívia compartilhou seus sonhos mais íntimos, suas inseguranças, seus desejos de ter uma família feliz e um amor verdadeiro. Quando terminaram de jantar, Gabriel segurou as mãos dela sobre a mesa e a olhou com uma intensidade que fez o coração dela acelerar. "Lívia, você mudou minha vida completamente. Antes de você, eu era apenas um homem de negócios frio, focado apenas no sucesso financeiro. Mas você me ensinou o que é realmente importante na vida. Você me ensinou a amar, a sonhar, a querer ser uma pessoa melhor." Suas palavras saíam do fundo do coração, carregadas de emoção verdadeira. "Eu te amo mais do que imaginei ser possível amar alguém, e quero passar o resto da minha vida provando isso para você todos os dias." Lívia sentiu lágrimas se formando nos olhos. Nunca tinha ouvido palavras tão bonitas, nunca se sentiu tão amada e desejada. "Eu também te amo, Gabriel, completamente e para sempre", respondeu ela, apertando as mãos dele entre as suas. Gabriel pagou a conta e a conduziu até o carro, mas em vez de levá-la para casa, como sempre fazia, dirigiu em direção ao seu apartamento. Lívia percebeu o caminho diferente, mas não disse nada, confiando completamente nele. Quando chegaram ao prédio luxuoso onde Gabriel morava, ele abriu a porta do carro para ela e ofereceu a mão. "Quer subir comigo?" perguntou ele, mas havia algo diferente na sua voz, mais suave, mais vulnerável. "Só se você quiser. Não quero te pressionar para nada." Lívia olhou nos olhos dele e viu apenas amor sincero e respeito. Sabia que aquele momento chegaria cedo ou tarde, e não podia imaginar ninguém melhor que Gabriel para ser o primeiro homem da sua vida. "Quero subir", sussurrou ela, sentindo borboletas no estômago, mas completamente segura da sua decisão. O apartamento de Gabriel era elegante e acolhedor, decorado com bom gosto, mas sem exageros. Ele acendeu algumas velas e pôs uma música suave para tocar, criando um ambiente romântico perfeito. Ofereceu uma taça de vinho para ela, mas Lívia estava nervosa demais para beber. Gabriel percebeu seu nervosismo e se aproximou devagar, segurando delicadamente o rosto dela entre as mãos. "Não precisa ter medo, meu amor. Vamos apenas fazer o que você se sentir confortável para fazer. Não há pressa, não há pressão. Eu te amo e quero que este seja um momento especial para nós dois." Beijou-a suavemente, um beijo cheio de amor e carinho, e Lívia sentiu toda a tensão sair do seu corpo. Com Gabriel tudo parecia natural e certo. "Eu confio em você", disse ela, olhando nos olhos dele, "e eu te amo." Gabriel sorriu, pegou a mão dela e a conduziu suavemente em direção ao quarto, onde passariam a noite mais importante e transformadora das suas vidas. Corte para o dia seguinte. Lívia despertou lentamente, sentindo uma sensação de completude que jamais experimentou antes. A luz dourada da manhã entrava pelas cortinas do quarto de Gabriel, e ela podia sentir o braço forte dele envolvendo sua cintura, segurando-a contra o peito largo e aquecido.
Por um momento, ficou apenas aproveitando aquela sensação de segurança e amor, ouvindo a respiração tranquila dele enquanto ainda dormia. A noite anterior tinha sido mais perfeita do que qualquer sonho. Gabriel tinha sido carinhoso, paciente e completamente dedicado a fazê-la se sentir amada e especial. Agora ela entendia o que significava se entregar completamente a alguém, corpo e alma. Era uma mulher diferente daquela que tinha entrado naquele apartamento na noite anterior. Agora, era verdadeiramente a mulher de Gabriel, em todos os sentidos. As semanas que se seguiram àquela noite especial trouxeram uma transformação ainda maior no relacionamento de Gabriel e Lívia. O amor entre eles parecia crescer a cada dia, tornando-se mais profundo e intenso. Lívia irradiava uma confiança nova. Caminhava pela empresa com a cabeça erguida, sorria mais frequentemente e tinha um brilho especial nos olhos que todos notavam. Gabriel, por sua vez, estava completamente diferente do homem sério e distante que costumava ser. Agora ele cumprimentava os funcionários calorosamente, demonstrava mais paciência nas reuniões e parecia genuinamente feliz. Durante as manhãs, quando chegava ao trabalho, sempre passava pela mesa de Lívia para dar bom dia com um beijo carinhoso, sem se importar com quem estivesse vendo. "Bom dia, minha vida", sussurrava ele no ouvido dela, fazendo-a corar e sorrir de felicidade. Era impossível esconder o quanto estavam apaixonados. Gabriel começou a incluir Lívia em aspectos mais importantes da sua vida. Levou-a para conhecer sua casa de campo, um lugar que era seu refúgio pessoal e que nunca tinha mostrado para ninguém. "Este lugar é muito especial para mim", disse ele, mostrando-lhe os jardins que cuidava pessoalmente. "E quero que você faça parte de tudo que é importante na minha vida." Também a apresentou para seus amigos empresários em jantares elegantes, sempre com orgulho evidente. "Esta é Lívia, a mulher mais importante da minha vida." Apresentava-a para todos, segurando a mão dela com carinho. Lívia inicialmente se sentia intimidada por aquele mundo de luxo e sofisticação, mas Gabriel sempre a fazia se sentir segura e especial. "Você é perfeita do jeito que é", dizia ele sempre que ela demonstrava insegurança. "E eu me sinto orgulhoso de estar ao seu lado." No trabalho, a dinâmica entre eles continuava evoluindo de forma natural. Gabriel não fazia mais questão de esconder seus sentimentos. Pelo contrário, demonstrava abertamente o quanto amava Lívia. Durante uma reunião importante com investidores, quando Lívia entrou para servir café, ele parou a apresentação e disse: "Obrigado, querida", de uma forma tão carinhosa que todos perceberam que ela não era apenas uma funcionária qualquer. Quando ela saiu da sala, um dos investidores comentou: "Parece que alguém está apaixonado." Gabriel sorriu abertamente e respondeu: "Completamente apaixonado. E pretendo ficar assim para sempre." Os comentários se espalharam pela empresa e todos sabiam que Lívia Santos tinha conquistado definitivamente o coração do patrão mais cobiçado da cidade. As funcionárias invejosas praticamente desistiram de suas tentativas de sedução, percebendo que Gabriel estava completamente dedicado a Lívia. Carla ainda tentava algumas investidas desesperadas, aparecendo no escritório dele com decotes provocantes e oferecendo ajuda extra, mas Gabriel a tratava com educação fria e distante. "Não preciso de ajuda adicional, obrigado", respondia ele secamente, sem nem levantar os olhos dos documentos. Sua atenção estava completamente focada em Lívia, e nada que outras mulheres fizessem podia mudar isso. Durante os intervalos, Lívia ouvia os comentários maldosos das colegas. "Não entendo o que ele vê nela", murmurava Amanda. "Deve ser feitiço ou coisa parecida." Mas Lívia não se importava mais com esses comentários. Sabia que tinha o amor verdadeiro de Gabriel, e isso era tudo o que importava. Depois de 4 meses de namoro intenso, Gabriel começou a demonstrar sinais de que estava planejando algo especial. Lívia notou que ele andava mais misterioso, fazendo ligações em particular e saindo da empresa em horários estranhos. Um dia, ela o viu conversando com o joalheiro mais famoso da cidade, mas quando perguntou sobre o assunto, ele mudou de conversa rapidamente. "É só negócios, meu amor", disse ele beijando a testa dela. Mas Lívia percebeu o sorriso travesso no rosto dele e suspeita que ele estava tramando algo. Suas amigas do trabalho, as poucas que realmente gostavam dela, também notaram o comportamento estranho de Gabriel. "Ele está planejando alguma surpresa para você", disse Mariana,
a recepcionista mais simpática. Ontem eu vi ele olhando catálogos de flores e falando sobre decoração. Acho que algo grande está por vir. Na sexta-feira daquela semana, Gabriel chegou ao trabalho com um nervosismo visível. Durante toda a manhã, ele ficou entrando e saindo do escritório, fazendo ligações misteriosas e conferindo constantemente o relógio. Às 14h, ele pediu para todos os funcionários se reunirem no salão principal da empresa para uma comunicação importante. Lívia ficou preocupada, imaginando se havia acontecido algo grave com os negócios. Gabriel subiu numa pequena plataforma que havia no centro do salão, onde normalmente aconteciam apresentações de novos produtos. Estava usando seu terno mais elegante e tinha um sorriso nervoso no rosto. "Funcionários da Mendes Fashion", começou ele, com a voz ligeiramente trêmula. "Eu os chamei aqui hoje para compartilhar algo muito importante na minha vida." Todos prestaram atenção, curiosos sobre o que o chefe tinha a dizer. Gabriel procurou Lívia com os olhos na multidão e estendeu a mão para ela. "Lívia, pode vir aqui, por favor?" Lívia sentiu o coração disparar. Todas as atenções se voltaram para ela, enquanto caminhava em direção à plataforma, com as pernas tremendo e sem entender o que estava acontecendo. Gabriel segurou a mão dela e a puxou para seu lado. "Lívia Santos", disse ele, agora falando para todos, mas olhando diretamente nos olhos dela. "Você mudou minha vida de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Antes de você, eu era apenas um empresário frio e solitário. Mas você me ensinou o verdadeiro significado do amor. Me mostrou que a felicidade não está no sucesso profissional, mas em ter alguém especial para compartilhar a vida." Gabriel se ajoelhou ali mesmo, na frente de todos os funcionários, e tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. O salão inteiro ficou em completo silêncio. O anel que Gabriel ofereceu para Lívia era simplesmente deslumbrante, um solitário com um diamante perfeito que brilhava sob as luzes do salão como uma pequena estrela. "Lívia Santos", disse ele ainda ajoelhado e com a voz embargada de emoção. "Você aceita se casar comigo? Aceita ser minha esposa e construir uma família comigo? Aceita me fazer o homem mais feliz do mundo?" O silêncio no salão era total. Todos os funcionários prenderam a respiração esperando a resposta. Lívia estava chorando de emoção, com as mãos tremendo enquanto olhava para o homem que amava mais que tudo na vida. "Sim", exclamou ela, mal conseguindo falar de tanta felicidade. "Sim, eu aceito." Gabriel se levantou rapidamente e a ergueu nos braços, girando com ela enquanto todo o salão explodia em aplausos. Era como um conto de fadas acontecendo na vida real, e até as funcionárias mais invejosas não conseguiram esconder a emoção daquele momento mágico. Gabriel colocou o anel no dedo dela com todo cuidado, beijando sua mão depois de encaixá-lo perfeitamente. "Agora é oficial", disse ele, abraçando-a com força. "Você é minha noiva, e em breve será minha esposa." Voltando-se para todos os funcionários que ainda aplaudiam, Gabriel fez um anúncio que surpreendeu a todos. "Quero que todos saibam que Lívia não é apenas a mulher que amo. Ela será minha esposa e a futura dona desta empresa ao meu lado. A partir de hoje, qualquer decisão importante será tomada por nós dois juntos. E espero que todos a tratem com o mesmo respeito que tem por mim, porque ela merece isso e muito mais." As palavras dele ecoaram pelo salão como uma declaração oficial de poder. Lívia se sentia como se estivesse vivendo um sonho, de secretária desprezada à noiva do dono da empresa, em menos de 6 meses. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. Gabriel não queria economizar em nada. Contratou os melhores fornecedores da cidade para criar a cerimônia dos sonhos. "Quero que seja perfeito para você", dizia ele, mostrando catálogos de vestidos, flores e decorações. "Você merece ter o casamento mais lindo que já existiu." Lívia ficava impressionada com a generosidade e dedicação dele. Durante as tardes, depois do trabalho, eles visitavam salões de festa, experimentavam pratos para o menu e escolhiam cada detalhe com carinho. Gabriel fazia questão de ouvir a opinião dela sobre tudo, tratando-a como uma verdadeira parceira em todas as decisões. "O que você acha desta decoração, meu amor?" perguntava ele, mostrando fotos de arranjos florais elaborados. "Se você gostar, é isso que vamos ter." Lívia se sentia valorizada e importante, de uma forma que nunca experimentara antes. Durante esse período de preparativos,
algo inesperado começou a acontecer com Lívia. Ela notou que estava se sentindo enjoada pela manhã, especialmente quando sentia determinados cheiros. Inicialmente achou que fosse nervosismo pelos preparativos do casamento, mas os sintomas começaram a se intensificar. Certa manhã, enquanto preparava café no escritório, o aroma forte a fez correr para o banheiro. Mariana, a recepcionista amiga dela, notou o que aconteceu. "Lívia, você está bem?" perguntou com preocupação. "Ando percebendo que você tem passado mal várias vezes esta semana." Lívia parou para pensar e percebeu que realmente havia algo diferente acontecendo com seu corpo. Sua menstruação estava atrasada há 3 semanas, algo que nunca acontecia, já que sempre foi muito regular. O coração dela disparou quando percebeu a possibilidade que não tinha considerado antes. Na hora do almoço, Lívia saiu escondida para comprar um teste de gravidez numa farmácia distante da empresa. Suas mãos tremiam enquanto pegava a caixinha discreta, e ela se sentia nervosa e ansiosa ao mesmo tempo. Voltou para o trabalho tentando agir normalmente, mas mal conseguia se concentrar nas tarefas. Gabriel percebeu que ela estava diferente. "Está tudo bem, meu amor?" perguntou ele quando ela entrou em seu escritório para entregar alguns documentos. "Você parece preocupada com alguma coisa." Lívia forçou um sorriso e disse que estava apenas cansada dos preparativos do casamento, mas por dentro estava ansiosa para chegar em casa e fazer o teste. Naquela tarde, ela saiu mais cedo do trabalho, alegando uma dor de cabeça, mas Gabriel insistiu em levá-la para casa pessoalmente. Quando finalmente chegou em casa e fez o teste, Lívia mal conseguia acreditar no que via. 2 linhinhas claras apareceram no teste, confirmando suas suspeitas. Ela estava grávida. Sentou na cama e ficou olhando para o teste por vários minutos, tentando processar a informação. Estava carregando o bebê de Gabriel. Seria mãe. Uma mistura de felicidade, medo e ansiedade tomou conta dela. Como Gabriel reagiria? Eles nem eram casados ainda. Será que ele ficaria feliz ou preocupado? Passou o resto da noite pensando em como contar para ele, ensaiando as palavras na mente. No dia seguinte, chegou ao trabalho decidida a contar a verdade. Mas antes que pudesse procurar Gabriel, ouviu um grupo de funcionárias conversando sobre ela nos corredores. "Tenho certeza que ela está grávida", disse Carla com malícia. "Ontem eu a vi correndo para o banheiro de manhã e saindo cedo alegando dor de cabeça. É óbvio o que está acontecendo." Amanda concordou balançando a cabeça. "E aposto que ela planejou isso para garantir o casamento." "Que golpe bem dado! Engravidar do homem mais rico da cidade." As outras funcionárias riram maldosamente. "Mas vocês acham que o Gabriel vai ficar feliz? Homens como ele não gostam de surpresas assim", comentou outra. "Aposto que quando ele descobrir, vai terminar tudo. Ninguém gosta de ser encurralado dessa forma." Lívia ouviu cada palavra como uma punhalada no coração. Mesmo grávida e noiva, ainda tinha que aguentar a maldade daquelas mulheres invejosas. Lívia respirou fundo e decidiu que não deixaria os comentários maldosos daquelas funcionárias abalar sua confiança. Ela conhecia Gabriel melhor que qualquer pessoa, sabia do amor sincero que ele sentia por ela e tinha certeza de que ele ficaria feliz com a notícia da gravidez. Naquela manhã, quando Gabriel chegou ao escritório e passou pela mesa dela para o cumprimento matinal, Lívia segurou a mão dele com mais carinho que o normal. "Preciso falar com você sobre algo importante", sussurrou ela, olhando diretamente nos olhos dele. "Quando você tiver um tempo livre." Gabriel percebeu a seriedade no tom dela e imediatamente cancelou sua primeira reunião. "Vamos conversar agora", disse ele conduzindo-a para seu escritório. Quando fechou a porta, Lívia sentiu o coração acelerar. Era o momento da verdade. "Gabriel, eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo", começou Lívia, segurando as mãos dele entre as suas. "E sei que você me ama também. Por isso preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre." Gabriel a observou com atenção total, percebendo a importância do momento. "Estou grávida", disse ela, observando cada mudança na expressão dele. "Vamos ter um bebê." Por alguns segundos, Gabriel ficou completamente imóvel, processando a informação. Então, lentamente, um sorriso começou a se formar no rosto dele. Primeiro tímido, depois cada vez maior, até que ele explodiu numa gargalhada de pura alegria. "Sério? Você tem certeza?" perguntou ele,
pegando-a no colo e girando com ela pelo escritório. Vamos ter um filho. Vamos ser uma família de verdade. A felicidade dele era tão genuína e contagiante que Lívia começou a chorar de emoção. Gabriel se transformou completamente com a notícia da gravidez. O homem que antes era conhecido pela seriedade e frieza, agora caminhava pela empresa como se fosse dono do mundo, cumprimentando todos com entusiasmo genuíno. Bom dia, que manhã maravilhosa, dizia para funcionários surpresos que não estavam acostumados a vê-lo tão animado. Durante as reuniões, ele demonstrava uma paciência infinita e um otimismo contagiante. Pessoal, vamos fazer desta empresa um legado que meu filho possa se orgulhar, anunciou durante uma apresentação trimestral, deixando todos surpresos, mas inspirados. Lívia observava essas mudanças com o coração cheio de amor, vendo como a perspectiva de ser pai tinha despertado um lado completamente novo da personalidade de Gabriel. Era como se a gravidez tivesse liberado toda a alegria que ele guardava dentro de si. As funcionárias invejosas ficaram chocadas quando souberam oficialmente da gravidez de Lívia. Gabriel fez questão de anunciar a notícia pessoalmente para toda a empresa, reunindo novamente todos os funcionários no salão principal. Tenho o prazer de compartilhar que Lívia e eu não apenas vamos nos casar em 2 meses, mas também estamos esperando nosso primeiro filho, disse ele, radiante de orgulho e felicidade. Esta empresa sempre foi minha prioridade, mas agora tenho algo ainda mais importante, uma família para amar e proteger. O anúncio foi recebido com aplausos calorosos da maioria dos funcionários, mas Lívia podia ver a inveja e frustração estampadas nos rostos de Carla, Amanda e suas aliadas. Ela realmente conseguiu, murmurou Carla entre dentes. Agora não tem mais volta, ele vai se casar com ela mesmo. Mas Lívia não ligava mais para esses comentários. Tinha o amor do homem da sua vida, e logo seria mãe. Nada mais importava. Os preparativos para o casamento foram intensificados com a notícia da gravidez. Gabriel queria que a cerimônia acontecesse antes que Lívia começasse a mostrar a barriga. Não por vergonha, mas porque queria que ela se sentisse absolutamente perfeita no dia mais importante das suas vidas. Você está linda de qualquer jeito, dizia ele, acariciando delicadamente a barriga dela, que ainda não mostrava sinais da gravidez. Mas quero que se sinta como uma princesa no nosso casamento. Eles escolheram um salão de festas espetacular, com jardins deslumbrantes e uma decoração que parecia saída de um conto de fadas. Gabriel contratou os melhores fornecedores da cidade. O florista mais famoso criou arranjos com milhares de rosas brancas e vermelhas. O chefe mais renomado preparou um menu de 10 pratos, e a equipe de decoração transformou o local num verdadeiro paraíso romântico. Nada é caro demais para você, dizia Gabriel sempre que Lívia se preocupava com os gastos. Você merece ter o casamento mais lindo do mundo. O dia do casamento finalmente chegou, e foi ainda mais mágico do que qualquer coisa que Lívia pudesse ter sonhado. O vestido que Gabriel escolheu para ela era uma obra de arte, seda pura com bordados delicados, uma cauda longa que flutuava como nuvens e um véu que a fazia parecer uma verdadeira princesa. Quando Gabriel a viu caminhando em direção ao altar, ele não conseguiu conter as lágrimas de emoção. Você é a mulher mais linda que já existiu, sussurrou ele quando ela chegou ao seu lado. A cerimônia foi assistida por mais de 500 pessoas, empresários, familiares, amigos e todos os funcionários da empresa que quiseram comparecer. O padre conduziu a cerimônia com solenidade e carinho, falando sobre o amor verdadeiro que unia aqueles 2 corações. Quando chegou a hora dos votos, Gabriel segurou as mãos de Lívia e disse com a voz embargada de emoção: Lívia, você é minha vida, meu amor, minha família. Prometo te amar e proteger para sempre, a você e ao nosso filho que está chegando. Você me deu tudo o que eu não sabia que precisava, e vou passar o resto da vida te fazendo feliz. A festa durou até o amanhecer, com música, dança e celebração. Gabriel não largou da mão de Lívia nem por 1 minuto, apresentando-a orgulhosamente para todos os convidados como minha esposa, o amor da minha vida. Depois da cerimônia, eles partiram para uma lua de mel de 3 meses na Europa, Paris, Roma, Veneza, Grécia. Gabriel fez questão de mostrar o mundo para Lívia, levando-a aos lugares mais românticos e deslumbrantes que existiam.
Em Paris, eles passearam de mãos dadas pela Torre Eiffel, jantaram em restaurantes charmosos e visitaram museus famosos. Em Roma, caminharam pelas ruínas antigas, enquanto Gabriel contava histórias que havia lido sobre cada lugar. Em Veneza, fizeram passeios de gôndola pelos canais românticos e Gabriel a surpreendia todos os dias com pequenos presentes e demonstrações de carinho. Estou vivendo um sonho, dizia Lívia todas as noites, aninhada nos braços dele. Nunca imaginei que pudesse ser tão feliz. E Gabriel respondia beijando delicadamente a barriga dela, que começava a crescer. Nosso sonho está apenas começando, meu amor. Quando retornaram da lua de mel, a barriga de Lívia já estava começando a ficar redondinha, e Gabriel não conseguia esconder a felicidade sempre que olhava para ela. Eles se estabeleceram na mansão que Gabriel comprou, especialmente para sua nova família, uma casa grande e aconchegante, com jardins enormes e um quarto de bebê decorado com todo carinho. Quero que nosso filho cresça num lar cheio de amor, dizia Gabriel, montando pessoalmente o berço e organizando cada detalhe do quartinho. Durante as tardes, eles caminhavam pelo jardim, enquanto ele conversava com a barriga dela, contando histórias engraçadas e cantarolando músicas suaves. Papai já te ama muito, pequeno, sussurrava Gabriel, beijando delicadamente a barriga que crescia a cada dia. Lívia observava essas demonstrações de carinho com o coração transbordando de felicidade, sabendo que seu filho teria o pai mais amoroso do mundo. Os meses da gravidez passaram de forma tranquila e feliz. Gabriel se tornou ainda mais protetor e carinhoso, sempre garantindo que Lívia tivesse tudo o que precisava. Contratou os melhores médicos da cidade para acompanhar a gravidez. Transformou um cômodo da casa em consultório particular para que ela não precisasse se deslocar, e fazia questão de estar presente em todas as consultas. Durante os ultrassons, ele segurava a mão dela e observava o monitor com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Olha nosso menino, dizia ele quando souberam que seria um garoto. Ele vai ser forte e saudável, igual à mãe dele. Na empresa, Gabriel delegou mais responsabilidades para os gerentes, para poder passar mais tempo em casa com Lívia. Minha família é minha prioridade agora, explicava para qualquer um que questionasse suas decisões. O trabalho pode esperar, mas os momentos com minha esposa e meu filho não voltam mais. Quando chegou o dia do parto, Gabriel estava mais nervoso que a própria Lívia. Ficou segurando a mão dela durante todo o trabalho de parto, sussurrando palavras de encorajamento e carinho. Você é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço, dizia ele beijando a testa suada dela. Estamos quase conhecendo nosso filho. Quando finalmente ouviram o primeiro choro do bebê, ambos começaram a chorar de emoção. O médico colocou o pequeno João Gabriel nos braços de Lívia, e ela não conseguiu parar de chorar, ao ver aquele rostinho perfeito, que era uma mistura dos dois. Ele é perfeito, sussurrou ela, contando cada dedinho das mãozinhas minúsculas. Gabriel observava a cena com uma expressão de puro amor e admiração, como se estivesse presenciando o maior milagre do universo. Obrigado por me dar o presente mais precioso da minha vida, disse ele para Lívia, beijando delicadamente a cabeça do filho e depois os lábios da esposa. De volta em casa com o bebê, a vida dele se transformou numa rotina doce e feliz. Gabriel se revelou um pai extremamente dedicado, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, trocando fraldas com cuidado carinhoso e passando horas apenas observando o filho dormir. Não consigo acreditar que ele é nosso, dizia Gabriel todas as manhãs, pegando o bebê no colo e caminhando pela casa enquanto contava sobre os planos que tinha para ele. Vou ensinar tudo para você, meu filho. Vou te ensinar a ser um homem bom, honesto e carinhoso como sua mãe me ensinou a ser. Lívia assistia essas cenas com o coração transbordando de amor, sabendo que tinha encontrado não apenas o amor da sua vida, mas o pai perfeito para seu filho. A casa estava sempre cheia de risos, choros de bebê, conversas sussurradas e muito amor. Numa tarde tranquila, enquanto Lívia amamentava o pequeno João Gabriel na poltrona do quarto, Gabriel se aproximou e se sentou no braço da poltrona, observando aquela cena que se tornara sua favorita no mundo inteiro. O bebê mamava tranquilamente, fazendo aqueles ruidozinhos suaves que os deixavam derretidos de amor. Gabriel estendeu o dedo indicador e tocou delicadamente a ponta do nariz do filho, exatamente do mesmo jeito carinhoso que havia feito com Lívia,
naquele primeiro dia no escritório quando tudo começou. Oi, meu príncipe, sussurrou Gabriel, fazendo uma carícia suave no rostinho do bebê. Papai te ama mais do que você pode imaginar. O bebê parou de mamar por um instante e abriu os olhinhos olhando diretamente para o pai, com aqueles olhos escuros que eram idênticos aos de Gabriel. Naquele momento, tanto Gabriel quanto Lívia começaram a chorar de emoção. Você lembra daquele dia no escritório? Perguntou Lívia com a voz embargada, olhando para Gabriel com os olhos cheios de lágrimas felizes. Quando você tocou meu nariz daquele mesmo jeito? Gabriel sorriu, enxugando uma lágrima que escorria pelo rosto dela. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que minha vida realmente começou. Foi quando conheci a mulher que mudaria tudo para mim. Eles ficaram ali em silêncio por alguns minutos, apenas observando o filho e refletindo sobre a jornada incrível que os tinha levado até aquele momento perfeito. Quem diria que a garota tímida que tinha medo de mim se tornaria o amor da minha vida? Disse Gabriel, beijando delicadamente a cabeça de Lívia. E quem diria que o homem que me intimidava tanto se tornaria o marido mais carinhoso e pai mais dedicado do mundo? Respondeu ela, aninhando-se mais perto dele. Gabriel pegou o bebê no colo quando ele terminou de mamar e o colocou contra o peito, fazendo aqueles movimentos suaves que já dominava perfeitamente para fazer o filho arrotar. Sabe, Lívia, disse ele, olhando pela janela do quarto para o jardim florido que cuidavam juntos. Antes de você aparecer na minha vida, eu achava que sucesso era ter uma empresa grande, muito dinheiro e reconhecimento profissional. Mas agora eu sei que estava completamente errado. Sucesso é isso aqui, ter uma família que me ama, uma esposa que é minha melhor amiga e companheira, e um filho saudável nos meus braços. Isso sim é riqueza de verdade. Lívia se levantou da poltrona e se juntou a ele na janela, passando os braços ao redor da cintura dele, enquanto os três observavam o pôr do sol que pintava o céu com tons dourados e rosados. Somos uma família feliz, sussurrou ela, sentindo uma paz profunda no coração. E vamos ser felizes para sempre. Gabriel beijou o topo da cabeça dela e sussurrou. Para sempre, meu amor, para sempre. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao fim de mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Lívia e Gabriel nos mostram que o amor genuíno não escolhe classe social, aparência ou status. Ele simplesmente acontece quando dois corações estão prontos para se encontrar. Que possamos sempre acreditar que cada um de nós merece ser amado e valorizado exatamente como somos. Se vocês gostaram desta história, não se esqueçam de deixar aquele like para ajudar nosso canal a crescer. Se inscrevam se ainda não fazem parte da família Fio de Esperança e compartilhem com pessoas que precisam ouvir uma mensagem de esperança hoje. Comentem nos deixando o nome da cidade de onde estão nos acompanhando. Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima história.